Paz, meus irmãos, tudo bem? Quero bater um papo com vocês referente a Apocalipse 11:7. O texto de Apocalipse, o capítulo 11, ele fala do ministério das duas testemunhas, né? Que elas vão ser enviadas, né, para profetizar na última hora, novamente sobre os juízos de Deus, e sobre a boca delas vai estar o poder de profetizar, por exemplo, de ferir as águas, de ferir os céus, por exemplo, na questão dos céus se fecharem, as águas não caírem. Nós entendemos as águas aí como as bênçãos do Senhor também sobre a terra, né? Mas assim, o que eu queria me pegar mesmo em Apocalipse 11:7, que fala quando as duas testemunhas concluírem o ministério, né, que foi proposto a elas, que nós acreditamos que é tocar trombetas e anunciar o juízo de Deus, porque o Senhor não condenará nenhuma nação sem que e não exercerá o seu juízo sem que antes ele tenha as suas duas testemunhas para testemunharem a favor do Senhor, né? Isso está lá em Deuteronômio: o Senhor não julgará e não condenará ninguém sem que por menos de duas ou mais testemunhas antes seja anunciado. Então, por isso também nós acreditamos que a igreja vai estar sobre a face da terra, estará na grande tribulação, sendo o baluarte da verdade do evangelho no meio das nações, tá? Então, eu queria pegar nesse trecho de Apocalipse 11:7, mostrando o seguinte: fala quando concluir o ministério que as testemunhas profetizaram durante 1260 dias, então elas serão mortas, né, e seu corpo ficará estirado na grande cidade que se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor Jesus foi crucificado. Nós sabemos que Jesus foi crucificado em Jerusalém, tá? Jerusalém terrestre, física, Jerusalém terrestre. Sodoma já nos bate um grande alerta aí. Sodoma é símbolo de escravidão, tá bom? Escravidão do pecado, escravidão da religião. E a cidade onde Jesus foi crucificado é Jerusalém. Nós acreditamos que a Jerusalém terrestre, existe uma grande idolatria sobre a Jerusalém terrestre. Até fiz um estudo aqui no canal, se você quiser buscar sobre Babilônia, você pode digitar aí Babilônia, Papo com Deus, e você vai entender que nós entendemos que a Jerusalém terrestre, ela está sobre júdice, né? Até no julgamento e condenação de Jesus Cristo, os próprios judeus, os fariseus na época falaram assim: olha, se ele é inocente, então que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. E depois nós vamos ver no Apocalipse as taças da ira de Deus caindo, né? Caindo, sendo derramada sobre Jerusalém terrestre. Então nós acreditamos que essa Jerusalém que as pessoas acreditam ser a cidade santa, ela está sobre júdice e sobre maldição, inclusive. Então eu não vou entrar no mérito, porque isso não é estudo aqui agora. Eu queria bater um grande papo com vocês sobre essa questão das duas testemunhas sendo mortas e seus corpos ficarem estirados. Então se você quiser aprender mais sobre isso, digita aí Babilônia, Papo com Deus. Vou ver se eu deixo um card aqui também para você poder pegar esse estudo, tá joia? Então vamos lá. As duas testemunhas serão mortas, tá bom? Se a gente pegar a etimologia dessa palavra morta, ela significa muitas coisas, tá bom? Uma delas que eu acredito seria como calada. A igreja seria calada, a igreja seria morta, perseguida também. Nós acreditamos que a igreja ali do Oriente Médio, a igreja da Ásia, ela vai sofrer muita perseguição e morte. Nós já vemos isso acontecendo na China hoje. A China persegue os cristãos, matam os cristãos. Eventos comunistas também em outros países comunistas fazem isso. E os radicais árabes também fazem isso, né, através dos muçulmanos. Então eles utilizam aí as religiões, né, a lei da Sharia, para julgar, condenar e matar as pessoas. E eu tenho visto algumas coisas aí por causa da fuga do Afeganistão. A gente percebe que o grupo que tomou posse lá no Afeganistão, ele está julgando, condenando as pessoas no meio da rua. Então eu recebi vídeos, assim, por exemplo, de julgamentos, o cara lendo um trecho da Sharia, julgando e condenando uma mulher, atirando na cabeça dela no meio da rua. Então isso está acontecendo lá no Oriente Médio. E aí você fala assim: ah, mas isso está bem longe de acontecer aqui. Bom, primeiro eu quero chamar a sua atenção que nós devemos orar, porque o corpo de Cristo é um corpo místico, tá bom? É um corpo misterioso, onde muitos membros fazem parte de um único corpo. Então, se essa pessoa é minha irmã e ela tá lá no Afeganistão, ela é a perna desse corpo, e eu não me movo se a perna não se move, tá? Eu tô falando aqui porque eu quebrei aqui o ligamento do joelho, eu vou ficar muitos dias sem andar, e eu fico vendo como a perna faz falta, né? A gente não, nenhum membro inferior do nosso corpo, a gente percebe um dedo, mas faz uma grande falta o nosso corpo inferior. Então, a gente precisa orar pelo Afeganistão.
Nós precisamos orar pela igreja perseguida. O Senhor se apraz de todos aqueles que oram pela igreja do Senhor. E quem é a igreja do Senhor? Não é a sua congregação. A sua congregação é o CNPJ, tá? Que o meio humano inventou de poder oficializar as suas doações e também congregar os irmãos. Eu não sou contra igrejas, muito pelo contrário, eu apoio o movimento eclesiástico de congregar, tá? É um movimento congregacional. Então, assim, eu acho que a gente só tem vida de igreja quando a gente divide os nossos problemas, nossas tribulações, angústias, felicidades também. Então nós nos toleramos, amamos e praticamos o fruto do Espírito Santo, né? Então eu acredito que nós precisamos da congregação, sim. E o Senhor, ele se faz presente no meio da igreja. A igreja quando estamos juntos. Por isso que Paulo fala, vocês pecam porque não sabem discernir o corpo. E todo mundo fala que se eu estou em pecado, então eu não tomo a Santa Ceia. Isso está errado. Quando ele fala discernir o corpo é exatamente isso. A unidade do corpo, quando estamos todos juntos, tá bom? Então essa é a unidade do corpo. Esse é o corpo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Então devemos orar pela igreja do Senhor Jesus. Então a igreja está sendo perseguida lá? Sim, mas nós entendemos, irmão, que a igreja vai ser calada no mundo inteiro, ou pelo menos em boa parte do mundo, por um sistema. E aí você acredita que o sistema comunista, por exemplo, o socialismo, ele está acontecendo só lá com o Xi Jinping, só lá no Oriente Médio pelos árabes? Não, mas ele está acontecendo aqui nos nossos dias. Então ele tem uma menor causa e menor efeito porque nós vivemos um país democrático, onde a democracia já está sendo derrubada por alguns atos, né, de improbidade dos nossos administradores. Nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que passa por cima das leis. Eles fazem legislação de acordo com o entendimento deles. Assim, eles não respeitam a Constituição de 1988, se não me falha a memória. Eu estava vendo o jurista Ivo Gandra falar um pouco a respeito disso, e ele tem muita propriedade, porque ele participou, né, da nossa Constituição. Então ele foi um dos que votaram pela Constituição de 1988, onde o STF hoje tem rasgado a nossa Constituição, tem passado por cima da nossa Constituição e agora tem perseguido canais conservadores e também cristãos. Não sei se você percebeu, boa parte dos canais perderam sua audiência porque as mídias, né, o meio midiático, ele está corrompido pelo socialismo, né? Então, assim, eu queria conversar com vocês referente à narrativa que a gente tem hoje. O que é a narrativa? A não ser um conjunto de pessoas falando a mesma coisa. Quando você vê muitas pessoas falando a mesma coisa, você tende, né, segundo Edouard Bernays, que foi um dos primeiros marqueteiros do nosso século, ele era um psicanalista, né? E, se eu não me engano, ele foi sobrinho ou trabalhou com Freud, agora não me lembro de cabeça. Ele tem um livro chamado Marketing. Foi o primeiro livro do século. O cara é um gênio. Então, assim, quando você fala uma mentira repetidas vezes, de formas diferentes, por pessoas diferentes, aquela mentira acaba se tornando verdade. Se eu não me engano, foi Lenin também que aplicou isso. E isso também tem na cartilha de Marx. Então, assim, o que é uma narrativa se não um conjunto de pessoas falando a mesma informação? Isso é uma narrativa. E criou-se uma narrativa no nosso país, por exemplo, que a gente precisa parar aqueles que rompem a democracia. E acredita-se que as pessoas que rompem a democracia são pessoas bolsonaristas, vamos dizer assim. Eu não estou aqui para falar de partido político de forma alguma. Eu estou aqui para alertar você, para tomar cuidado, né, com as pessoas que têm levantado narrativa contra o governo atual. Porque assim, a gente precisa medir as coisas, irmãos. E eu entendo que nós tínhamos uma roubalheira no nosso país gigantesco. Então nós colocamos lá, elegemos, a maioria elegeu o quê? Uma pessoa que fosse das Forças Armadas, uma pessoa que pudesse nos representar, mas que não fosse um bandido. Nós prendemos um bandido e colocamos lá um militar. Hoje, eles soltam um bandido e eles querem prender um militar. Então, assim, as coisas estão se invertendo. A ideologia de gênero, que é uma ideologia, senão uma ideia, ok? Se estuda se fazer uma ideia, que logia vem de estudo mesmo, né? Então estudo de uma ideia para incutir na mente das pessoas que você pode ser aquilo que você bem quiser. Irmãos, isso está totalmente errado. Eu fiz um estudo aqui no canal chamado Filhos, a importância de ensiná-los. Lá no livro de Deuteronômio, o Senhor alerta para isso. Olha, fala para os teus filhos, ensina para os teus filhos de forma verbal, para que os teus filhos ensinem os filhos dos teus filhos, para que eles conheçam os feitos e as maravilhas do Senhor. Quem é o Senhor vosso Deus, os seus feitos e as maravilhas? Nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos. E criou-se uma narrativa no nosso país que agora tudo está errado, sabe?
prevenção não existe no nosso país, não existe prevenção, não existe profilaxia no nosso país, só existe remediação. As pessoas passaram a acreditar no Estado como a única fonte e como que eu posso dizer, a salvadora, né? Aquele que vai dar a solução para os nossos problemas. Nós sabemos que os governos corrompidos só querem o nosso dinheiro, só têm roubado as nossas riquezas. Tá aí, mais de 7 bilhões de reais foi roubado só de um mecanismo chamado Correios. Dentro do nosso país, se a gente levantar, são trilhões de reais desviados nos últimos 16 anos no nosso país. Então, irmãos, criou-se uma narrativa que o errado virou certo e que o certo está virando errado. Então eu quero chamar você para entender que nós precisamos conhecer as duas faces da moeda. Isso chama-se dialética. Entendermos o ponto e o contraponto de uma situação. Porque, olha, irmãos, uma vez eu ouvi uma pessoa falar e eu acho isso muito interessante. Se a gente pegar um elefante, cobrir ele com grande tecido, colocar uma pessoa no rabo, uma pessoa na tromba, uma pessoa na esquerda e outra na direita, uma vai tocar, a da esquerda vai tocar na orelha, vai falar, esse animal é um animal monstruoso. A pessoa que tocar no rabo vai falar, imagina, ele tem um rabo pequenininho, ele não é gigante. Aí a outra pessoa vai tocar na tromba do elefante e falar, imagina, ele tem um rabo gigante. Ou seja, ambos estamos falando do mesmo animal, porém com visões diferentes. Isso se trazer uma dialética, entender todos os pontos e todas as visões. Hoje nos é apresentado pelo meio midiático apenas um tipo de informação, ok? Que tá transformando o certo em errado e o errado em certo. Você liga na TV Globo, o que você ouve? Você tem uma pré-definição, você tem uma programação preditiva referente àquilo que eles querem passar. Você olha no Globo, você vê a mesma coisa. Você vai no G1, você vê a mesma coisa. Você abre o UOL, você vê a mesma coisa. Logo, para você, o que acontece? O presidente é um safado, ok? E o safado que estava preso, então sim, esse é o cara e a bola da vez. Por que eu tô chamando essa informação? Porque quando eu leio em Apocalipse 11:7, eu consigo ver exatamente isso, as duas testemunhas sendo mortas. E mortas ali no adjetivo é caladas na última hora. A igreja está sendo preparada, tá? A igreja está sendo preparada para ser calada. Quando a gente vê pessoas sendo presas, pessoas recebendo a Polícia Federal na sua casa às 6 horas da manhã, canais sendo desmonetizados, eu estou vendo as testemunhas sendo caladas nesse momento. Eu estou dizendo que nós estamos agora em Apocalipse 11:7? Não, isso é uma preparação, isso é um caminho que conduz para esse tipo de coisa. Por isso, irmãos, a minha preocupação aqui de dizer para vocês é que o cristão precisa se posicionar. O Wesley fez uma arte muito boa do cara sentado em cima do muro. Saiba que se você não se posiciona por esquerda ou direita, você está em cima do muro. Lembrando que Jesus falou lá na sua parábola não, ele disse assim, olha, naquele dia eu vou dizer para aqueles que estiverem à minha direita, ok? Entrai no reino do Senhor, né? Tomai posse do reino que desde a fundação do mundo está separado. E para aqueles que estiverem à minha esquerda, apartai-vos de mim. Aí já fica uma dica aqui, a esquerda e direita, né? Pra você ver que a esquerda já não presta muito. Mas aqui eu tô fazendo uma brincadeira para dizer para você que nós vivemos um mundo em que criou-se uma narrativa no meio midiático que faz você pensar que as coisas estão certas. Por exemplo, que em vez de você fazer um trabalho preventivo, né, da CVD, você vai lá e você agora tem a solução através do governo que trouxe para você, né, a picada da cobra e a picadinha que vai resolver a sua vida. Eu estou fazendo apologia contra? Não, de forma alguma. A sua cabeça, o seu juízo, você tem que fazer aquilo que você quer. Acabei de ler agora mesmo que o governador de São Paulo vai colocar já para o mês de setembro, ou para o final desse mês agora, o passaporte sanitário como obrigatoriedade aqui. E aqui em Guarulhos, do meu ladinho, também já vai ser obrigatoriedade. Então a gente começa a perceber que as coisas estão sendo enfiadas goela abaixo, para mim e para você. E esse é o momento da igreja se posicionar. Max, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que dia 7 de setembro está chegando. Você tem a oportunidade, sim, de se manifestar pela democracia. Não é por um partido político. Esquece, irmãos. Esquece Bolsonaro. Esquece esquerda e direita. Democracia, irmãos, não é essa narrativa que estão criando aí. Democracia é aquilo que eles estão ferindo nesse momento, onde o STF, por exemplo, não tem poder de polícia, ele cria-se um inquérito, ele mesmo investiga, ele condena, ele prende e não tem forma de você apresentar através de advogados, por exemplo, uma ampla defesa. Então, irmãos, eu quero chamar vocês para vocês se manifestarem. Se vocês puderem, se eu puder, estaria de muleta lá na Paulista, porque eu quero apresentar a minha indignação pelo que estão fazendo com a nossa Constituição. Nós percebemos um país em que nós temos um presidente que foi eleito absoluto das pessoas, mas não pode governar. O legislativo fecha a porta, os senadores fecham a porta, o STF fecha a porta, e aí nós temos um presidente sem governabilidade. Sabe o que acontece? Se você digitar hoje no Google e procurar alguma coisa sobre o Brasil, você vai ver que até a mídia,
Facebook, Google, essas outras ferramentas, todas essas mídias estão censurando as coisas positivas e estão mostrando coisas negativas para as pessoas lá fora. Então, irmãos, nós estamos vivendo um momento de censura, essa é a palavra mais correta, sabe? Os nossos direitos estão sendo tolhidos debaixo dos nossos próprios olhos. É momento da igreja se posicionar. Nós ainda temos um país democrático. Sabe quando os maus vencem? Quando os bons desistem de lutar. Então, assim, eu quero convidar eu e você nesse momento para a gente tomar uma postura, sabe? Abrir os nossos olhos e saber que nós precisamos nos posicionar, sim, a favor de democracia, não a favor de partido político. Eu queria bater esse papo com você a respeito de um posicionamento, sabe? Eu conversei com uma pessoa esses dias, ela falou pra mim assim, não vai ser uma pessoa lá na Paulista que vai mudar a situação, não vai ser você indo lá que você vai mudar essa situação, mas se todo mundo pensar assim, irmãos, a gente não consegue movimentar. Nós precisamos dizer para os nossos governantes, estamos com a nossa paciência já esgotada, nós temos visto as coisas assistido de camarote, não temos feito nada, então nós precisamos nos posicionar. Lembre-se, aquele que fica em cima do muro, ele já escolheu a sua posição, que é uma posição neutra. Amém? Eu espero que esse vídeo encontre algum espaço no seu coração para você meditar um pouco a respeito disso. De maneira nenhuma nós estamos fazendo apologia a nenhum tipo de coisa, tá bom? Eu só quero dizer para você que o governo não é a solução dos seus problemas. Jesus é a solução dos nossos problemas. Nós precisamos ter o direito de podermos congregar, de podermos falar o que nós pensamos, para que os nossos direitos não sejam supridos. Eu estava vendo esse final de semana também uma matéria de uma menina que ia abortar aqui em São Paulo, em um hospital. Ela recebeu uma Bíblia, ela desistiu de abortar, ela disse que se sentiu constrangido e já está sendo na Assembleia, se eu não me engano, a Alesp, aqui em São Paulo, Assembleia Legislativa, colocando uma lei para ser proibido as pessoas de ministrarem dentro dos hospitais por conta disso, porque a gente está tentando levar moralidade para nos hospitais. O que as pessoas querem? Afastar Deus para que elas possam viver nos seus delitos e pecados. Você imagina, se a gente não puder fazer um trabalho de capelão dentro dos hospitais, quantas pessoas ali aceitaram Jesus na última hora, quantas pessoas foram abençoadas e conheceram o Senhor no momento de angústia, e agora eles querem colocar uma lei aqui em São Paulo, no nosso estado, para impossibilitar as pessoas de levar a palavra de Deus dentro dos hospitais. Então, irmãos, os nossos direitos que estão previstos na Constituição, inclusive no artigo 1º, que a soberania nacional emana do povo, eles estão sendo tolhidos nesse momento. Eu espero que esse vídeo encontre espaço aí no seu coração e faça você meditar um pouco a respeito disso. Vamos nos posicionar, igreja, enquanto nós podemos ainda. Nós somos um dos poucos países no mundo ainda que existe uma democracia e que a gente precisa preservar por aquilo que Deus nos deu. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.